Diálogos esclarecedores. Além dos benefícios propiciados aos comunicantes desencarnados, a reunião ensejou-nos material excelente para estudos e reflexões. A primeira diz respeito ao amor do nosso Pai por todos nós, facultando-nos o serviço de iluminação incessante, graças ao qual o processo de ascensão faz-se mais suave e enriquecedor, sem a aspereza das provas que elegemos em consequência da rebeldia sistemática. Como não há repouso significando ausência de realização, o trabalho e a ação edificante permanecem constantes, proporcionando a conquista de recursos preciosos. Reflexionava desse modo a respeito das atividades parcialmente encerradas, quando a maioria dos obreiros dormia, sendo alguns convocados ao prosseguimento dos compromissos com a vida. Para a grande parte de homens e mulheres que avançam descuidados pela senda das lutas terrestres, existe uma ignorância total desses mistérios relevantes para o espírito. Considerando a vida como sendo apenas o automatismo biológico e a fatalidade das ocorrências humanas, pensam exclusivamente em desfrutar das oportunidades assinalados por terrível hedonismo. Mesmo entre muitos espiritualistas, persiste o desconhecimento das realizações fora do corpo, acreditando que as horas do sono são apenas de refazimento para o organismo e a alma. Não cessam, no entanto, os movimentos da vida, assim como não param os labores espirituais. O vácuo absoluto, o silêncio total e o repouso pleno resultam de percepções nossas, inadequadas, limites do conhecimento. Em toda parte, o trabalho e o movimento são incessantes, impulsionando o progresso ilimitado. Possivelmente, me acompanhando o desdobrar do pensamento, o afável benfeitor veio em meu auxílio adindo. Tudo serve em a natureza, obedecendo a imperativos inalteráveis das leis cósmicas. Nas expressões primeiras da vida, os automatismos da evolução propõem crescimento e transformações incessantes. À medida que a consciência adquire lucidez, mais se ampliam as perspectivas de ação. O ser agiganta-se na direção de outros e do ambiente, entregando-se às propostas de trabalho com que promove aqueles que o cercam. Caso houvesse o repouso, tudo volveria ao caos do princípio. Assim, na atividade contínua, o espírito transfere suas metas para patamares mais altos e mais nobres, atraídos pela perfeição que há nela. Aproveitando-me do silêncio que se fez natural, indaguei. Poderia depreender, em razão das informações recém-colhidas, que a nossa irmã Raulinda é uma obsediada, não obstante as disfunções ovarianas e os distúrbios assinalados pelos neurotransmissores que a levam ao estado depressivo? Como educador gentil que é, o amigo respondeu: as consequências das leviandades cometidas estão impressas pelo espírito nos seus equipamentos físicos, caracterizando-a hoje como uma enferma do aparelho genésico e vítima de transtornos psicológicos. Em face do exposto, ela necessita de assistência ginecológica e psiquiátrica. Todavia, porque se encontra assinalada pela consciência de culpa que gera a auto-obsessão e pela perseguição da sua vítima em processo de perturbação obsessiva, diagnosticamos uma parasitose espiritual. Os dois distúrbios se mesclam, tornando-se difícil estabelecer as fronteiras
onde um começa e o outro termina. Eis porque, em casos dessa natureza, em que se misturam os fenômenos perturbadores, como na maioria deles, os pacientes necessitam de uma terapia holística, que engloba a participação das diferentes áreas da ciência médica a que nos referimos e espíritas: leitura educativa, passes, água fluidificada, desobsessão e renovação íntima aplicada ao bem. Recorreríamos também à contribuição da sociologia, amparando o grupo familiar indiretamente envolvido na problemática. Alongando a análise, buscaríamos a ajuda da ecologia, em considerando o envenenamento do ar que se respira, da agricultura, respeitando as técnicas naturais da adubação e consequente diminuição dos agrotóxicos. Vemos a aplicação desordenada de hormônios em aves e animais, a fim de que se desenvolvam, alterando-lhes o ciclo biológico de postura, de reprodução e de crescimento, sem refletir nos danos que esses métodos e produtos causarão no organismo humano. Em uma sociedade justa, realmente cristã, antes se pensará no ser propriamente dito do que nos lucros que se pretende obter dissociados do dever ético para com a vida. Parecem ainda estar distantes os dias em que esses comportamentos vicejarão. Oxalá logo cheguem. Conquanto demorados, devemos empenhar-nos para despertar as consciências e aclarar mais o discernimento humano, que se deve voltar para essas cogitações protetoras da vida. Não podemos negar os valiosos contributos modernos da ciência e da tecnologia em favor da saúde e do bem-estar. Entretanto, não ignoramos a outra face da moeda, voltada para os interesses subalternos, criminosamente egoístas. O homem marcha para Deus. É inevitável essa fatalidade. O Espiritismo, ensejando uma visão holística da realidade e dos procedimentos saudáveis, é o bandeirante ímpar dos novos tempos. Rogando escusas ao bondoso mentor, indagaria se o afastamento do espírito perturbador propiciará a Raulinda a desejada recuperação da saúde? Devemos ter em mente que a nossa irmã encontra-se incursa em vários itens das leis que desrespeitou, estando gravados em seu íntimo os imperativos da necessidade da reparação. Ocorrendo a mudança de comportamento do seu atual perseguidor, a atitude será para ele salutar, por libertar-se da injunção do ódio, mas para ela será apenas amenizadora dos sofrimentos, não libertadora. Terá a carga de aflições diminuída, porém os sintomas perturbadores permanecerão, desaparecendo à medida que se submeta às terapias referidas. Os órgãos citados encontram-se lesados no perispírito e no corpo físico, requerendo assistência especializada como é natural. Pensa-se com leveza que o simples afastamento do obsessor faculta a recuperação plena do obsediado. Em todo aquele que sofre perseguição espiritual, encontramos os resíduos maléficos dos seus atos desvairados, aguardando superação. Não se resgatam dívidas somente com boas intenções. Elas são o primeiro passo para as ações dignificadoras que liberam, não porém suficientes para a sua quitação. O caminho de quem deslustra o dever é estreito e difícil. Por isso, é melhor atender às obrigações do que as defraudar. Educar é fácil, mesmo com os empecilhos que se apresentam. Reeducar é mais complicado, corrigindo os hábitos malsãos e instalando os dignificantes.
Parecia-me justo. Afinal, sem presunção de julgamento da minha parte, o delito da amiga era grave, o que nos inspirava compaixão para com o consorte, enganado e assassinado, quanto para com ela, que os perpetrara. Quando as criaturas assimilarem a ideia de que o mal é pior para quem o pratique, evitá-lo-ão com energia, identificando que no universo não há privilégios para ninguém, nem regimes especiais que distinguam umas das outras pessoas, exceto na sua hierarquia moral. Ter-se-á chegado a um período em que o bem predominará, desaparecendo a pouco e pouco as chagas morais que decompõem o ser e afligem o organismo social. O combate, portanto, ao egoísmo deve ser o constante e de emergência, sem margem a escapismos. Porque me parecesse ainda oportuno, voltei a interrogar. Qual a razão de não se haver insistido na doutrinação do adversário espiritual do médium, Davi, liberando-o antes de tê-lo conscientizado do erro que pratica? Sem qualquer enfado ou cansaço, o Dr. Carneiro de Campos esclareceu. O nosso objetivo naquele momento era o do despertamento moral do médium leviano, não do seu antagonista. Esclarecido o último, e permanecendo os desequilíbrios do primeiro, viriam outros celerados afins e o problema mudaria apenas de mãos, continuando inalterado. Ademais, Fernando e nós temos interesse especial em relação ao nosso amigo, que se diz pertencer ao grupo do Soberano das Trevas, assim como aquele que desafiou o Dr. Hermann, de que nos recordamos. Quanto a Guilherme, a experiência foi muito proveitosa, pois, por ensejar-lhe realizar uma catarse das mágoas retiradas na alma. A terapia surtir-lhe-á efeito lentamente, preparando-o para a autocura. A sua abnegação e aflição por Gerard credenciam-no à libertação do ódio, desvinculando-se assim do amigo ingrato e perdoando os dois que o atraiçoaram. Irá meditar, renovando os conceitos e alterando as disposições íntimas do desforço para o esquecimento do mal. Os sentimentos nobres, quando feridos, cicatrizam com facilidade, em razão da qualidade de que são constituídos. Quando escasseiam, tornam-se mais demorada a remoção das mágoas e rancores preservados. Em tudo e todos, o amor é o grande gerador de soluções. E Davi, ao despertar, recordará dos benefícios auferidos? Na sua condição de médium adestrado, não será mais fácil a recordação das ocorrências? Inegavelmente, aqueles que têm uma vida psíquica e mediúnica mais ativa podem recordar-se das experiências extracorpóreas com mais facilidade do que os outros. Não obstante, em face da conduta que se tem entregue o amigo invigilante, os seus sensores psíquicos estão muito impregnados dos interesses que vem cultivando e fixando no inconsciente, a prejuízo das ideias e pensamentos elevados. Assim sendo, apesar do susto experimentado e das graves admoestações ouvidas, assomarão à consciência apenas alguns vestígios das ocorrências. Ele identificará o fenômeno como de natureza mediúnica, por sentir-se extenuado durante todo o dia. Porém, com os estímulos do corpo viciado e das ambições em crescimento, buscará esquecê-lo. Dar-se-á conta de estar em perigo, logo atribuindo-o a perseguições de pessoas invejosas da sua faculdade e fugas psicológicas outras. A afeição aos prazeres perturbadores intoxica o psiquismo e o corpo da pessoa, que se torna dependente.
fazendo lamentáveis quadros de depressão e amargura quando não mais pode neles exaurir-se. Da mesma forma, o nosso Davi vem se acostumando por livre escolha aos vapores anestesiantes da luxúria, da concupiscência, do poder. Embora o lamentemos, acreditamos que ele necessita de uma terapia de choque mais forte, a que recorrerá por opção pessoal, oportunamente. Depois de alguma breve reflexão, o instrutor prosseguiu. Estamos muito interessados, todos que nos movimentamos nas atividades das terapias holísticas, sob as luzes do Espiritismo e outros trabalhadores do bem, no estudo das 4 legítimas verdades com que o soberano das trevas denominou ironicamente suas estratégias de perseguição às criaturas, por considerarmos de alta gravidade a programação em pauta. É claro que não o responsabilizamos pelo desbordar das paixões asselvajadas que varrem a terra em nossos dias, o que seria atribuir-lhe demasiado valor e poder que não correspondem à verdade. Todavia, chama-nos a atenção o volume dos despautérios que ora dominam as pessoas vinculadas ao espiritualismo. É como se essas criaturas distraídas houvessem-no transformado em esporte para as horas de saturação. Os conteúdos filosóficos e morais são deixados de lado sem qualquer pudor, entregando-se à vida profana que justificam, às arbitrariedades, aos engodos, às vulgaridades, aos desperdícios, com tranquilidade, explicando que a vida física é oportunidade de gozo e este está muito vinculado ao corpo, ao ego, aos condicionamentos da época. Jamais se considerariam obsediadas por seres perversos e viciosos que com elas convivem em regime de promiscuidade moral e mental. Pelo contrário, ao serem informadas, zombarão, escreverão diabrites contra, falarão de autoritarismo e saudade de castrações, de pieguismos religiosos, erguerão bandeira de liberdade e modernismo. De nossa parte, nenhum interesse em impor-lhes normas de conduta e ação. As nossas são experiências pessoais, que narramos para os que estejam insatisfeitos com os acontecimentos que os envolvem e desejem outras alternativas. Não, porém, para aqueles que se refestelam nas orgias e divulgam-nas, nem para outros que se consideram inatingíveis pelos espíritos perturbadores. Conscientes como somos de que todos desencarnarão, o que não constatarem na terra, logo mais encontrarão. Reconhecemos, como já foi ventilado anteriormente, que a inferioridade moral e o primitivismo que levam as criaturas aos extremos das paixões são fases natural do seu processo evolutivo. A nossa preocupação é com aqueles que já deveriam ter ultrapassado essa faixa e que nela se fixam, ou a ela retornam com ardor indisfarçado. Por isso mesmo, não cessaremos de abordar o tema, de divulgar as informações que, por uns subestimadas e ridicularizadas, noutros indivíduos encontrarão ressonância e abrigo, ajudando-nos na luta contra as sutis interferências obsessivas, assim como na epidêmica situação a que quase todos se encontram expostos. Assim sendo, além da preocupação especial com Davi, há também a de natureza geral com os demais envolvidos no surto que se alarga entre as pessoas. Anuí completamente a tudo quanto o benfeitor expôs, porquanto a evidência do acerto das suas palavras está na alucinada descoberta do sexo pela atual sociedade. Os descalabros morais são crescentes, associados à volumosa onda de violência que estarrece, ameaçando todas as construções éticas e civilizadas
das gerações passadas. Os transtornos mentais decorrentes do estresse e dos vários fatores psicossociais, socioeconômicos, demonstram que se vive na Terra um período intermediário, pré-anunciador de grande renovação pela dor. O esquecimento propositado das estruturas éticas tem facilitado a morte de nobres conquistas humanas através dos séculos. A monogamia, a família, o amor aos filhos e a recíproca dos filhos para com os pais, o respeito ao próximo, o equilíbrio sexual. Os ventos do desespero e da anarquia sopram em todas as direções, ameaçando de destruição tudo quanto encontram. Concomitantemente, por efeito do desastre, aumenta o egoísmo e a solidão assinala as vidas. A tristeza e a frustração se unem em clima de amargura. A fuga pelos tóxicos se torna lugar comum. O suicídio multiplica-se nas estatísticas. O desespero estiola preciosas florações da vida humana. O aborto aumenta seus índices. Não esquecemos do heroísmo de milhões de seres que se erguem para impedir o desastre, deter a onda da alucinação, diminuir a miséria, encontrar terapias para as enfermidades dilaceradoras, fomentar a paz entre os indivíduos e as nações. Suas vozes às vezes parecem soar nos desertos dos sentimentos. Eles, porém, prosseguem. Juntamo-nos a esses construtores do progresso, interessados em contribuir com as nossas experiências do além-túmulo, chamando-lhes a atenção para o fenômeno psicopatológico das parasitoses por obsessão, tão graves e cruéis quanto as outras que eles já identificaram e combatem. Sob o vento frio do amanhecer, chegamos à sede do nosso labor para breve repouso. Sentíamo-nos reconfortados, confiantes, sob o velário da noite com estrelas, quais se elas fossem olhos de luz que nos acompanhassem à distância.